Boa noite, irmãos. Que bom que você escolheu parar um tempinho da sua semana para poder ouvir a voz de Deus e juntos adorarmos a Ele. Queridos, o culto de quarta-feira geralmente é um culto para a gente fazer nossos pedidos, agradecimentos e juntos nós orarmos. Nesse formato eu não consigo te ouvir, mas eu vou fazer uma oração aqui e eu gostaria que você, em seu coração, levasse a Deus o seu pedido, o seu agradecimento. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus e porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigada porque nós temos o privilégio, a oportunidade de te adorar, de te ouvir, Pai. Senhor, nesse momento nós iremos refletir um pouquinho sobre a Tua Palavra. Que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito em nossa vida. Que o Senhor possa realmente, Pai, transformar o nosso coração. E o que for dito aqui, que não seja apenas da boca para fora, ou que não seja apenas ouvir, mas que possamos praticar, possamos agir, Senhor, porque o Senhor quer isso de nós, a nossa ação, o nosso primeiro passo. Paizinho, nós queremos te pedir também por alguns pedidos que estão no coração dos nossos irmãos. Tem pessoas, Pai, que quer colocar situações em Tuas mãos porque elas são difíceis demais e eles não conseguem resolver sozinhos. Por isso, Senhor, esteja com cada um agora, Pai. Visita cada lar, cada coração e dá, Senhor, o Teu alento, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Paizinho, nós também temos muito ao que agradecer ao Senhor. Por isso, visita nossos corações. Receba nosso louvor e a nossa gratidão. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Se Jesus fosse o pastor da sua igreja aí, como será que seria? Será que seria algo feliz? Ele ficaria feliz? Ficaria triste? Será que os irmãos ficariam felizes ou os irmãos ficariam tristes? Será que todos permaneceriam aí na igreja? Ou será que algum ia achar melhor ir embora? A gente vai refletir sobre isso hoje. Mas antes eu vou te dar um minutinho para você buscar a sua Bíblia, tá bom? Para você compartilhar esse link. Não sei se você está aí em casa, ou se você está no pequeno grupo, não sei se você está na sua igreja, mas que bom que você está aqui. Um minutinho para vocês buscarem a Bíblia, tá bom? Pronto? Então vamos lá. Você em algum momento passou por uma situação como essa? Você está numa roda de amigos, de familiares, e aí surge uma situação assim muito delicada. Sabe aquele assunto que é bem polêmico? Aquele assunto que geralmente as pessoas ficam assim meio receosas. E aí a Bíblia fala algo sobre aquilo. Claramente fala algo sobre aquilo. Mas para a situação não ficar muito embaraçosa, né, não ficar um clima ruim, você meio que deu uma maciada na Bíblia, né, deu uma contorcida para ficar alguma coisa mais, para ser mais gentil, mais educado. Embora a Bíblia falasse claramente sobre aquilo, apontando como um pecado. Você por acaso já chegou em casa e se pensou, nossa, eu tive hoje uma oportunidade de falar sobre Deus para alguém, sobre a palavra, e eu não fiz. Eu não falei sobre Deus naquela circunstância, naquela oportunidade que eu tive. Não sei se você já passou por algumas dessas circunstâncias, mas eu em algum momento já passei sim. Sabe, queridos, será que nós não temos distorcido, ou melhor, adaptado a palavra de Deus e adaptado o propósito divino às nossas necessidades conforme aquilo que a gente espera e consegue cumprir? Quando a gente lê a Bíblia, olha ali a igreja primitiva, a gente vê uma igreja forte, né? Uma igreja com poder. E olhando hoje para a nossa igreja, a gente pode ter a mesma... É como se fosse a mesma igreja? Vocês sentem que a gente tem o mesmo poder que a igreja primitiva tinha antigamente? Não? Por que será? Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso.
Em Atos 2, por exemplo, a gente vai lendo ali, a gente percebe uma igreja forte, uma igreja onde eles estão em fervorosa oração, né, profusamente chorando aos pés do Salvador para que ele derramasse o Espírito Santo e clamando pelo Espírito Santo e fazendo jejum e buscando. E eles viviam em uma união muito linda. Eles estavam tão fervorosos e clamando e crentes que eles venderam tudo que eles tinham. Eles não se importavam em ter bens, eles não se importavam em ter coisas aqui na terra. Tudo que eles queriam era que o Espírito Santo descesse sobre eles. Eles queriam pregar o Evangelho. Essa era a maior motivação deles. Então eles começaram a pregar. Em Atos 2 você vê ali as pessoas falando em línguas e milhares de pessoas sendo convertidas. E em algum momento elas começaram a ser perseguidas. Porque o povo de Deus, queridos, quando eles estão fazendo aquilo que realmente precisa ser feito, o inimigo não fica feliz. Então o inimigo ele começa a perseguir os filhos de Deus. E naquele momento eles eram perseguidos. Mas quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles clamavam, quanto mais eles pregavam, mais convertidos tinham, mais pessoas se entregando a Jesus tinha. Porque a perseguição não era suficiente para os parar. O Espírito Santo continuava se movendo. Você vê uma situação que sempre que eu leio eu acho muito bonita, que é a história de Estevão. Então Estevão, ele, em um determinado momento ele foi apedrejado porque ele era cristão e ele servia a Jesus e ele falava sobre Jesus. E ele foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, enquanto ele estava sendo morto, ele teve uma visão de Jesus. E aí ele começou a falar: não importa se vocês estão me apedrejando, eu não vou parar de falar. Saulo está ali vivenciando aquele momento com Estevão. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, ele estava ali e ele consentiu com o apedrejamento de Estevão. Pouco tempo depois existiu ali uma conversão e Saulo se tornou Paulo. De perseguidor de cristãos ele se tornou o quê? Ele se tornou um grande pregador, né? E aí se cumpre aquilo que Deus diz: eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não a deterão. A igreja primitiva tinha essa essência de que nada podia detê-las. Paulo, quando ele se tornou um grande pregador, ele foi perseguido, ele foi colocado em prisões, em calabouços 7 metros abaixo do solo. Ele sofreu fome, ele sofreu frio, os amigos abandonaram. Então ele sofreu bastante, mesmo assim ele continuou pregando e o reino continuou avançando através dele, movido pelo Santo Espírito. A igreja primitiva, uma igreja de poder, era uma igreja que nada podia detê-la. Agora cabe uma reflexão. Você acha que hoje a nossa igreja precisa ser detida? Você acha que nós estamos nos movendo tanto que o inimigo está totalmente amedrontado e ele está realmente causando diversas formas para poder nos tirar do foco? Como igreja, vocês sentem isso? Vocês sentem que a nossa igreja é uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Você sente que a nossa igreja hoje é uma igreja que realmente ama? Eu vou mudar. Eu vou trazer agora pro íntimo, pra mim. Será que eu estou indo à igreja hoje porque eu amo a palavra de Deus? Porque eu amo a Deus? Ele é o meu único motivo e eu amo a ponto de querer morrer por Ele. Sabe, queridos, Jesus ele faz uma distinção entre multidão e discípulos. Sempre que Jesus ele andava pelas cidades, ele era acompanhado e seguido por uma grande multidão. Sempre era seguido por multidões de pessoas. Só que dentro dessa multidão, Jesus sabia que nem todos eram discípulos, porque existe uma diferença. Naquela multidão existiam pessoas que acreditavam em Jesus. Existiam pessoas que amavam a Jesus. Mas elas estavam ali unicamente por interesse. Os doentes queriam cura. Os famintos queriam receber o alimento. Alguns religiosos estavam ali para poder argumentar contra Jesus e prendê-lo. Outros amavam Jesus e queriam segui-lo, mas só até onde fosse conveniente. E aí, em algumas situações, Jesus até fala para os seus seguidores:
Alguns falam, eu preciso enterrar tal pessoa. E aí Jesus fala, não esquece, segue-me. Em outra situação, as pessoas falam, eu preciso me despedir da minha família. Jesus fala, então você não pode ser meu discípulo. Segue-me. Ele fala, os pássaros têm ninhos, as raposas têm covis, e eu não tenho onde dormir. Você quer mesmo me seguir? Sabe, Jesus ele não fala essas coisas para desmotivar as pessoas a seguirem ele. Ele fala porque ele entende a seriedade que é tudo isso. A seriedade que é ser um seguidor de Cristo e que isso acarreta muitas coisas. Olha só. Se o Jesus das Escrituras tivesse um ministério para jovens, será que os garotos iriam com ele? Isso é algo que eu me pergunto, porque eu sinto que às vezes a gente tem medo de chamar o pecado pelo nome. Mas Jesus não. Jesus ele chamava o pecado pelo nome. E muito mais que isso, ele apresentava o verdadeiro evangelho e apresentava também que não é só o venha a nós o vosso reino, mas também seja feita a tua vontade. Às vezes nós queremos muito viver o venha a nós o vosso reino, mas raramente a gente quer o seja feita a tua vontade, porque é muito mais difícil. A gente viu hoje uma teologia que a gente recebeu o amor de Cristo, a gente não precisa fazer mais nada para ser salvo. E de fato, para ser salvo a gente não precisa fazer mais nada, porque a única coisa que pode nos salvar é o amor de Cristo e a sua graça. Entende? As obras não podem nos salvar. O que pode nos salvar é a graça de Cristo que nos alcança todos os dias. O grande detalhe é que, como salva, eu preciso viver como salva. Eu preciso agir diferente. Eu preciso viver um padrão de vida de salva. E aí é nesse ponto que Jesus ele começa a falar, você está disposto? Você realmente está disposto a me seguir? Essa é a diferença do discípulo e da multidão. A multidão ela só vai até onde é conveniente. O discípulo ele vai até o fim. Ele vai até onde for preciso. Sabe, queridos, isso é muito importante, a gente entender qual que é a essência daquilo que nos move. Às vezes, né, a gente tem os cultos de sábado, de domingo, de quarta-feira, e aí eu vejo pra mim, eu olho pra mim e falo, nossa, eu tenho um ministério, eu tenho um cargo na igreja, eu sou líder de alguma coisa, e aí eu tô trabalhando, eu tô agindo, estou salva, tá tudo bem. Sabe, queridos, o grande problema é que se a gente não entender qual que é a essência, e se Jesus não for o centro de tudo isso, a primeira pessoa que vier falar contra mim e o meu ministério, eu vou cair, eu vou desistir. Eu vou chegar no meu pastor e falar, pastor, não aguento mais, pega esse ministério, entrega pra outra pessoa, porque olha, tá difícil. Porque a gente precisa olhar fixamente pro Salvador, pra Jesus. Se ele não for a essência, se ele não for o princípio e o fim, aí qualquer coisa que falarem a meu respeito, eu vou desistir, eu vou cair. A primeira vez que o pastor discordar com a minha ideia, aí eu vou desistir de ir à igreja. Entende como esse assunto é sério? Entende o porquê que muitas vezes a gente vê pessoas saindo da igreja por motivos supérfluos? Porque realmente Cristo não era o centro. E eu não tô falando isso pra julgar ou pra criticar. Só pra gente refletir qual que é a minha verdadeira motivação de servir a Cristo, de ir à igreja, de ter um ministério, de fazer aquilo que precisa ser feito. Qual que é a minha motivação? E aí eu gostaria de refletir com vocês no capítulo 14 de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia? Aqui você vai ver que Jesus ele fala a mesma coisa. Jesus ele não tem medo de te mostrar que para você ser seguidor, para você ser discípulo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então, capítulo 14 de Lucas, o título, pelo menos aqui na minha Bíblia, é o preço do discipulado. Perceba, Cristo ele pagou o preço da sua salvação. E aí, como salvo, você precisa agir como salvo. Você precisa ser discípulo. E para ser discípulo tem um preço. E aí Jesus ele começa falando, é o seguinte. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. Por que Jesus, só pra gente refletir, por que Jesus ele falou isso pra multidão? Porque ele sabia que na multidão tinha pessoas que não
queriam segui-lo, ou que iriam segui-lo só até onde fosse conveniente. E ele diz assim, versículo 26, capítulo 14 de Lucas. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não tem problema você amar a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a sua faculdade, você pode amar. Só que você não pode amar isso mais do que amar a Cristo. Porque Cristo, ele não te quer pela metade, ele te quer por inteiro. E ele continua. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Queridos, aqui ele não está falando, pega o seu tesouro e me siga. Ele fala, pega a sua cruz e me siga. Pega a tua dor, pega o teu sofrimento, pega as tuas dificuldades e me siga. Pega os teus desafios e me siga. Ele está deixando bem claro ali que para segui-lo a gente precisa fazer sacrifícios, abrir mão de muitas coisas, é abnegação. E por que Jesus está falando isso? Jesus, ele não fala isso para desmotivar a multidão. Ele fala isso para deixar muito claro, para que as pessoas tenham consciência daquilo que está por vir. E ele continua. Qual de vocês, versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Queridos, assumir um compromisso com Cristo é algo muito sério. Não se case se você tem intenção de trair. Não se case se você não tiver a intenção de amar o seu cônjuge até o fim. Não se case se você não tiver comprometimento e tiver força para lutar contra todas as adversidades para continuarem juntos. A união com Cristo é igual. Não faça uma união com Cristo se você não tiver em seu coração realmente, verdadeiramente o intuito de amá-lo e entregar a vida por ele. Porque é isso que ele pede. E olha a terceira parte desse trecho da Bíblia, que é muito forte para mim. Olha só. Versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Queridos, perceba que é algo muito sério. Jesus não está falando assim, você não pode renunciar a tudo? Tá bom, você pode me seguir. Não, ele não fala isso. Ele fala, você não pode me seguir. Você não pode ser meu discípulo se você não estiver disposto a renunciar a tudo que você tem. E aí ele traz para um cenário de campo de batalha. Ele coloca você como um rei que pode decidir se você quer guerrear ou não. Se você quiser guerrear, conte quantos soldados você tem, se você tem como enfrentar essa batalha. Agora, se você não quiser guerrear, não tem problema. Ele afirma aqui, tudo bem, não tem problema. Você pode ir lá no rei, no príncipe das trevas, entregar presentes e ficar em paz com ele. Porque ele quer você por inteiro. Se você não estiver disposto a se entregar a ele por inteiro, então você não pode ser discípulo. Pensando nesse contexto de campo de batalha, você é um soldado. Imagina só você levando um soldado para a guerra. Um soldado que está na linha de frente da batalha. Mas é um soldado que não quer morrer pelo rei. É um soldado então que vai se esconder. É um soldado que não vai levantar a espada para proteger o rei. É um soldado que vai ver o amigo ferido caindo e não vai fazer nada. Porque é um soldado que não está comprometido com realmente
o rei. Se nós somos soldados, que nós estamos dispostos a morrer pelo rei, Jesus diz que a gente não pode ser soldados dele. Ele precisa de um exército que esteja unido, um exército que entenda o seu real propósito. Ele continua até falando, o sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, como restaurá-lo? O soldado é ótimo, mas se o soldado não estiver disposto a morrer pelo seu reino, o soldado não serve para nada, e na verdade ele vai atrapalhar a missão. O sal que está ali e não traz sabor, ele não serve para nada. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, queridos, é uma palavra dura mesmo. É uma palavra bem dura de ser ouvida. Mas é essa a verdade, é dessa forma que Jesus pregava. Jesus não tinha medo de falar o que precisava ser dito. Olha só, queridos, numa igreja assim, nós tomamos a decisão de ir para a guerra e pagar o preço que for necessário, porque Jesus morreu por nós. Aí você pensa, nossa, mas eu tenho medo. Camila, eu não sou um soldado que está disposto a morrer pelo rei. Eu sou um soldado que eu tô na guerra, mas eu quero me esconder. Eu sou um soldado que está passando por dificuldades tão grandes que eu não vejo solução e eu não tenho mais motivação de ir à igreja. Eu não tenho mais motivação de fazer nada. E se realmente alguém vier falar alguma coisa mal de mim, eu não vou aguentar. E aí eu tenho uma má notícia pra você. Você quer ouvir? A gente gosta de boa notícia, né? Mas eu vou dar a primeira má notícia, depois eu dou a boa notícia, tá bom? Você pode ler comigo Jeremias 13, 23? Jeremias 13, 23. Já estou finalizando e gostaria de ler com vocês esse texto. Diz assim, ó. 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Queridos soldados, vocês estão acostumados a fazer o mal. Morrer pelo rei não é algo comum em nós. Se entregar pelo nosso irmão, entregar a nossa vida, não é algo comum em nós. Mas então o que fazer? Aí vem a boa notícia. Falei que ia ter uma boa notícia. Vamos ler Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Aqui nós temos uma promessa que Deus faz a nós. Olha só. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Queridos, nós temos aqui Jeremias dizendo que nós somos maus. Nós estamos acostumados a fazer aquilo que é ruim. Nós não somos capazes de entregar a nossa vida por ninguém. Nós não somos capazes de entregar a nossa vida pelo rei. Mas aí nós temos aqui uma promessa que Ezequiel nos apresenta que Jesus fez. De que daria a nós um novo coração. E existe algo lindo que eu gosto de refletir muito, que é na história de Davi, na vida de Davi. Davi, ele fez coisas muito ruins. Davi, ele caiu diversas vezes, mas Davi era considerado segundo o coração de Deus. Eu sempre me perguntei por que ele era considerado segundo o coração de Deus se ele fez tantas coisas ruins. E aí eu queria ler com vocês o último versículo, Salmos 51. Salmo 51, versículo 10. Essa foi a oração de Davi. Ele diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que linda essa oração de Davi. O Antigo Testamento, a linguagem original foi escrita em hebraico. Certo? E quando a gente olha a versão original em hebraico, a gente percebe que a língua hebraica ela é muito profunda. E às vezes é tão profunda que quando é passada para o português, se perde um pouquinho dessa profundidade da Bíblia. E é por isso que um texto ou outro eu gosto de ir no hebraico, no original, para refletir um pouquinho mais profundamente sobre aquilo.
E aí nós temos aqui algo bem interessante na língua hebraica. Existem alguns verbos diferentes para criar. Nós temos o verbo assá. O assá, por exemplo, a gente tem ali em Gênesis, na criação do mundo, quando Deus diz que formou, né, as estrelas, o sol. Ali ele utiliza o verbo assá. O verbo assá é criar de algo que já existe. É criar de algo que Deus já criou anteriormente. Então dá-se a entender que o sol, a lua, as estrelas foram criados de algo que já existia. Seja uma matéria, alguma coisa que já existia, que Deus já tinha criado anteriormente. E aí existe um outro verbo, que é o verbo bará. O verbo bará é usado em Gênesis 1, versículo 1, que diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Então, você percebe que o verbo criar do Gênesis 1 é o verbo bará. O verbo bará é o verbo criar em Gênesis 1. Quando Deus criou, né, o céu e a terra, ele criou do nada. Então, no princípio, Deus ele criou do nada o céu e a terra. Então, antes de ele criar o céu e a terra, não existia nada. Então, é diferente do assá. O bará, ele é criar do nada, e o assá é criar de algo que ele já criou anteriormente. O que é mais interessante é que quando Davi, aqui em Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ele está usando o verbo bará, que significa criar do nada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, queridos: Senhor, eu reconheço que em mim não há nada de bom. Não há nada pré-existente que o Senhor possa só modificar. Em mim não há nada de bom. Senhor, eu não sou capaz de lutar nessa batalha. Eu não sou capaz de viver por Ti verdadeiramente, integralmente. Eu não sou capaz de morrer pelo Senhor. Eu sou mau. Mas aí ele fala o seguinte: pensando nisso, pensando que eu sou tão mau, bará em mim. Cria em mim do nada. Cria em mim da forma que só o Senhor pode fazer. Um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, é isso que Deus pede para nós. Ele não pede que a gente vá lutar a batalha sozinho. Ele não pede para que você morra pelo rei sozinho. Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele vai estar com você em todas as situações. Ele vai estar com você, querido, nos seus momentos mais difíceis e nos seus momentos mais felizes. Deus ele não pede que você se entregue a Ele completamente sozinho, até porque, como nós somos maus, nem isso a gente consegue fazer. Ele só pede que você tenha um relacionamento com Ele, que você viva em comunhão com Ele, para que Ele se torne o tudo na sua vida. Para que a essência da sua vida, o ar que você respira, seja Jesus. E é só aí que realmente você vai poder morrer pelo Rei. Queridos, que a gente possa levar essa mensagem para o nosso coração, que a gente possa aprender um pouquinho com isso. De que Deus ele não quer a gente pela metade. Ele não quer parcialmente a nossa vida. Ele não quer multidões. Ele não precisa de multidões. Ele precisa de discípulos. De pessoas que vivam a essência. De pessoas que quando estiver na igreja e algum irmão vier falar alguma coisa ruim contra o ministério, que eles fechem os olhos e orem. É isso que ele precisa, de pessoas que persistam até o fim com ele. E que lá nessa guerra que a gente enfrenta, nesse grande conflito, nós sejamos vitoriosos, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, que nos mantém. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus e porque nessa batalha nós somos soldados, mas o Senhor é nosso general. E o Senhor já venceu essa guerra por nós. A gente só precisa permanecer firmes em Ti até o fim. Por isso, Pai, assim como Davi pediu, cria em nós, Senhor, um coração puro, Pai, porque nós somos maus. E porque nós mesmos não conseguimos vencer sozinhos. Mas é pelo Senhor que nós conseguimos vencer. É pelo Senhor, para o Senhor, que nós podemos vencer.
Por isso, Paizinho, esteja com cada um de nós. Seja conosco, Pai. Nos ajude a viver em essência o Evangelho, a viver em essência o Teu reino. Porque o Senhor não nos quer pela metade. A gente entende isso. Que nós possamos viver, Pai, inteiramente pelo Senhor. E que o Senhor seja o único motivo da nossa existência. Que o Senhor seja o nosso propósito de vida. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você tenha um restinho de semana abençoado na companhia de Jesus. E que Jesus seja o seu propósito de vida. Que Jesus seja o seu único motivo de viver. Que Jesus seja o tudo da sua vida, o centro. Que Ele seja o ar que você respira. Amém?